Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida com IA, o podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje eu vou falar sobre um tema que muita gente me pede, mas por algum motivo eu nunca falei, que é como se manter atualizado em IA. E aí eu vou aproveitar o tema para falar algumas outras coisas, né, como, sei lá, como estudar, como se destacar no trabalho, como crescer na carreira. Assim, eu vou tentar dar várias dicas de coisas que foram importantes para mim, que eu uso no meu dia a dia para tentar me destacar e sempre melhorar, não só em IA, mas tipo em tudo que você faz, né? Então acho que as dicas vão ser mais globais assim, para qualquer pessoa que quer se destacar na carreira, estudar e se manter atualizado. E aí, para falar sobre isso, vou fazer algo que eu não faço muito aqui no podcast, que é falar sobre a minha trajetória. Eu acho que eu falo muito sobre IA e assuntos de IA, mas eu falo muito pouco sobre mim e como eu cheguei aqui. E isso é até engraçado, porque enquanto eu ainda morava na França, para que vocês saibam, eu morei na França por 4 anos e voltei para o Brasil no início desse ano, então talvez tenha gente que não saiba. As pessoas não sabiam que eu morava na França, né? Tipo, eu já estava lá há 2 anos e já tinha 70, 80 episódios de podcast e as pessoas meio que não sabiam. Mas enfim, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, até para vocês entenderem qual é o background das coisas que eu tô falando que funcionaram para mim, para você poder comparar com a sua trajetória, né? Porque a trajetória de todo mundo não é a mesma. Então, a minha trajetória, ela é bem uma trajetória universitária, assim. Eu fiz 3 faculdades. Eu fiz Engenharia de Sistemas na UFMG, depois eu fui fazer um duplo diploma na França, eu fiz Telecom Paris, e depois eu fiz um mestrado em IA na Sorbonne. Então, a minha trajetória, ela é muito linear na faculdade. A base toda que eu peguei em IA foi na faculdade. Muita coisa eu estudei sozinho, mas eu não posso negar que, tipo, o motivo de eu estar aqui hoje foi eu ter feito uma faculdade. Então eu tive matérias muito importantes na faculdade sobre Deep Learning, Machine Learning e tudo mais que me deram a base que me fizeram chegar aqui. Só que eu acho que o mais importante para falar para vocês é que essas matérias elas me ensinaram 10%, 15% no máximo do que o que eu sei hoje. E o mais importante que essas matérias me ensinaram foram duas coisas. Na verdade, três que eu acho que é a coisa mais importante que a faculdade te dá. Elas me ensinaram a aprender, então muita coisa eu tinha que procurar sozinho para conseguir entender como funcionava e estudar por minha conta. A segunda coisa foi me abrir portas, então eu não saberia que IA e Deep Learning existe se a faculdade não tivesse me apresentado a matéria. E a terceira coisa é networking. Várias pessoas que estudaram comigo naquela matéria, hoje, e naquelas matérias na faculdade em geral, hoje estão em empresas muito legais que eu consigo trocar ideia, as pessoas conseguem me indicar, eu consigo indicar elas. Muitas pessoas que trabalharam comigo e trabalham comigo são pessoas que eu estudei com elas, que eu pude indicar elas e que eu confio bastante. Então, aprender a aprender, abrir portas e networking, beleza? Então, agora que você já sabe um pouquinho sobre a minha trajetória, eu queria falar quais foram as coisas principais para que me diferenciaram das outras pessoas e fizeram eu crescer mais rápido. Então, a primeira coisa que foi é que eu buscava muito conteúdo por fora. E o que eu gosto de falar é que isso é tipo um extra mile. Então, assim, os professores davam a matéria, claro, eu não fazia isso com todas as matérias, principalmente com as matérias de A, mas assim, o professor dava a matéria e assim, eu descobri que Generative Adversarial Network, que são as GANs, existiam. Teve uma ou duas aulas disso. Eu fiquei fascinado com o assunto e eu estudei, tipo, literalmente tudo que tinha de GAN. E um mês atrás eu nem sabia que GAN existia. Então, assim, eu sempre tentava dar um passo à frente para conseguir aprender mais e conseguir me destacar em relação às outras pessoas. Uma outra coisa que eu acho que foi um dos maiores diferenciais na minha carreira é que eu me importei muito com conceitos e pouco com frameworks específicos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou estudando alguma coisa, eu não me importo exatamente o que esse artigo está falando, o que esse modelo fez, o que esse framework está propondo. Eu gosto de entender o que está por trás disso tudo. Então, assim, por que esse cara publicou esse artigo nesse tema? Qual foi a diferença do anterior? O que ele teve de ideia diferente para poder propor isso? E por que ele propôs isso? E por que isso resolveria o problema? Quando você começa a entender os conceitos, tudo vai ficando muito simples. Então, posso dar um exemplo um pouco mais palpável. Um dos assuntos que eu mais gosto é a evolução da literatura ao longo do tempo, principalmente com visão computacional, porque eu acho bem interessante. Então, assim, o paper do Vision Transformer, ele é de 2021, e o paper do Transformer, ele é de 2017, e a arquitetura é literalmente a mesma. Então, a primeira pergunta que veio na minha cabeça quando eu vi esse paper é por que eles demoraram 4 anos para aplicar a mesma arquitetura para uma tarefa que é similar, né? Uma coisa é texto, outra coisa é visão, tudo usa-se Deep Learning, por que demoraram 4 anos?
Então, na minha cabeça, faz muito mais sentido entender os conceitos, por que que antes isso não fazia sentido, por que que agora isso faz sentido, e dado que faz sentido, para onde que a literatura vai evoluir. Então, entendendo esses conceitos, você entende a base, e aí fica muito fácil de ler os papers. Então, semana passada eu expliquei para vocês o paper do DeepSeek OCR. Para mim ler o paper do DeepSeek OCR, eu preciso de entender, tipo, sei lá, 5 parágrafos. Com 5 parágrafos eu entendo o paper inteiro. Por quê? Porque eu entendo o conceito de OCR, eu entendo o conceito de LLM, eu conheço o que está por trás da literatura, então eu só vi o que eles juntaram e fizeram de novo, o que eles estão propondo nesse artigo. Então foquem sempre em conhecer os conceitos. Porque quando você conhece o conceito, fica muito fácil de aprender qualquer coisa que está ligada a esse conceito. Outra coisa muito importante para mim foi estar perto de pessoas que conheciam mais do que eu. E não necessariamente pessoas que conhecem mais do que eu, mas pelo menos pessoas que têm interesse de aprender a mesma coisa que eu, para a gente conseguir trocar ideia. Então, um grande divisor de águas para mim foi quando eu fui para a França e aí estava na pandemia, não tinha nada para fazer, e o Akira, que é um dos meus melhores amigos, morava lá em casa praticamente, e a gente ficava conversando de IA o dia inteiro. E por a gente ficar conversando de IA o dia inteiro, a gente ficava pesquisando coisa nova. Eu explicava para ele, ele me explicava, a gente debatia, a gente discordava, depois a gente concordava. E aí nós dois fomos crescendo junto. Então não necessariamente você precisa de estar do lado de alguém que saiba mais que você. Claro que é muito bom porque essa pessoa pode te ensinar. Mas pelo menos se você estiver do lado de alguém que tem os mesmos interesses que você, isso daí já vai te ajudar bastante, porque vocês dois vão se motivando a crescer e aprender junto. Então isso eu acho bem legal. Eu acho que tem algumas outras coisas que também foram importantes, né? Assim, isso não necessariamente eu aconselho, mas assim, eu acho que eu trabalhei muito mais do que as outras pessoas, então eu tinha um podcast, agora eu tenho curso, aí eu trabalhava, aí eu dava consultoria, aí eu dava aula particular, aí eu dava mentoria. Então assim, eu consegui acumular muita experiência em pouco tempo, porque eu acumulava trabalhos, né? Então, quando eu estava na faculdade, eu fazia estágio e eu fazia consultoria ao mesmo tempo. Aí eu também decidi dar aula particular. E aí, depois, quando eu cresci um pouco mais na carreira, eu continuei fazendo as mesmas coisas e aí eu comecei também a dar mentoria. Então, assim, você vai acumulando muito conhecimento muito rápido e aí você consegue também crescer na carreira mais rápido. Só que aí, obviamente, isso vem com mais trabalho, né? Então, você tem que decidir se você quer trabalhar mais ou não. Eu decidi fazer isso no início da carreira, aí eu consegui acumular bastante experiência. Hoje eu claramente trabalho menos em quantidade de coisa ao mesmo tempo do que antes. Hoje eu tenho o meu trabalho normal na Enter, faço podcast e tenho curso. Às vezes eu dou umas mentorias, mas assim, parece muita coisa, mas eu dou conta. Pelo menos estou dando por enquanto. Então vamos lá. Acho que essas foram as coisas que foram principais na minha carreira. E aí agora eu queria falar sobre as dicas de como se manter atualizado em IA, que é um dos objetivos principais desse episódio aqui. Então assim, se você está escutando esse episódio, quer dizer que você já está bastante atualizado, porque eu fico falando das coisas que estão acontecendo aqui. Não só do que aconteceu semana passada, mas da literatura em geral. E aí, para entender exatamente o que está acontecendo semanalmente, acho que é impossível não recomendar o podcast que eu escuto, que é o podcast do Fabrício e do Marcos, o IA Sob Controle, que eles têm 2 episódios por semana, um de entrevista, e o de sexta-feira é literalmente tudo o que aconteceu na semana em IA. Então você consegue ficar atualizado 100% com o que está acontecendo semanalmente. É o que eu uso particularmente para ficar atualizado. Outra coisa é o grupo do podcast. Já tem umas 800 pessoas lá e a gente sempre fica mandando notícia, discutindo, comentando, é bem legal. Porque quando sai uma coisa nova, o pessoal já manda. E se é algo que vale a pena no debate, a gente conversa, discute, é bem legal as interações lá. E tem muita gente muito boa. Então, sei lá, às vezes sai alguma coisa de visão computacional, alguém que trabalha com visão vai lá e fala, sai alguma coisa de OCR, eu vou lá e falo, alguma coisa de, sei lá, NLP, e as pessoas que são experts no assunto estão lá conversando. Então isso é bem legal. E a última coisa que eu sempre usei e continuo usando é o LinkedIn. E um paralelo do LinkedIn é o Twitter. Os dois meio que servem o mesmo papel. E aí o que eu faço? Eu tenho um grupo de pessoas que eu sigo, e a maior parte dessas pessoas são pesquisadores, professores e pessoas da Hugging Face, que eles publicam muita coisa sobre o que está acontecendo. E aí qual que é a minha curadoria? Se tem múltiplas pessoas que eu sigo e que eu confio compartilhando sobre o mesmo tema, quer dizer que o tema é relevante. Então, eu acho que vale a pena, ao longo do tempo, você construindo essa rede de pessoas que são pessoas que compartilham informação relevante. E aí, fujam de influenciador de LinkedIn, porque essas pessoas não sabem nada. Realmente, vai para as pessoas que trabalham na área, que mexem na área, que aí você pode confiar no que elas estão falando.
Se tem alguém falando Hag tá morto ou CR tá morto, qualquer coisa que tá morta, você já pode ignorar essa pessoa porque é um influenciador de LinkedIn. Se a pessoa tá realmente explicando o conceito, explicando a novidade de um paper, isso daí é normalmente uma pessoa que entende do que ela tá falando e aí eu acho que vale a pena seguir. Eu faço isso com o LinkedIn, mas eu tenho vários amigos que fazem isso com o Twitter, também funciona muito bem. E aí agora chegando num outro tema que muita gente me pergunta também, que é, cara, como que você lê tanto paper? E aí a resposta meio que eu já falei. Eu, primeiro, entendo muito bem os conceitos, então para mim é muito fácil ler o paper, eu consigo ler ele muito rápido, porque eu só preciso de ver o que teve de conceito novo nesse paper que não tinha anteriormente, e o que foi discutido em relação a esse conceito, então eu consigo ler rápido porque eu já tenho uma boa prévia, e aí eu aconselho muito vocês a entenderem muito bem o básico, depois vai ficar tudo muito mais fácil. E outra coisa que eu faço com os papers é o que eu acabei de dizer em relação a seguir pessoas relevantes. Porque eu não leio todos os papers que aparecem. Eu leio papers que parecem ser relevantes, que essas pessoas estão compartilhando e que no momento eles vão me acrescentar alguma coisa. Então, essa parte da curadoria, ela também é muito importante. Então, acho que é isso, galera. Acho que essas foram as coisas principais que me fizeram chegar aqui. Aprender, ter pessoas muito boas perto de mim, que eu posso contar, que eu posso perguntar. Tipo, uma coisa que eu sou extremamente grato é ter feito esse grupo de pessoas que eu posso simplesmente mandar uma mensagem. Sei lá, tem o Hugo Abonizio da Maritaca. Tem alguma dúvida muito específica sobre treinamento de LLM. Cara, eu mando uma mensagem para ele que ele manja muito. Tem o Pedro Gengo que trabalha com visão computacional. O cara manja pra caramba, eu falo, cara, como que pré-treina um modelo de geração de vídeo? Ele me explica, e tem poucas pessoas no mundo que sabem isso. Mesma coisa o Hugo Honda, trabalha lá na Landing AI e fala, cara, como que eu faço um framework de agente? Tipo, nesse ponto específico, o que eu deveria fazer? Ele vai lá e me fala. E a mesma coisa, o contrário, as pessoas vêm, me perguntam, eu respondo. Então, criar esse seu grupinho de confiança. E também, obviamente, são pessoas que às vezes você vai compartilhar uma outra informação que não pode vazar dali. Então, assim, tem que ser pessoas que você confia, né? Isso é extremamente importante. Então, assim, acho que essas são as dicas principais que eu dou para vocês. Entender os conceitos, estar perto de pessoas que vão te levar para o próximo nível, seja pessoas que sabem mais do que você, seja pessoas que estão interessadas no mesmo tópico que você, seguir pessoas relevantes que vão fazer uma boa curadoria do conteúdo e botar isso em prática sempre fazendo um extra mile. Você nunca vai ser melhor do que a média se você fizer o que a média faz. Então, se a média, sei lá, trabalha 40 horas por semana, vai para casa e não faz mais nada, se você não fizer mais do que isso, você vai ser como a média das pessoas. Então, se você estudar mais, se você buscar mais informação, com certeza você vai chegar em posições melhores. E assim, sinceramente, se você já está escutando esse podcast, também as pessoas que fazem meu curso, vocês já estão indo para o extra mile, né? Já estão dando o passo a mais. E eu gostaria de finalizar esse episódio falando que tá tendo a Black Friday, né, a Black November do meu curso, que tem 50% de desconto nas 2 primeiras mensalidades. Lá eu ensino Deep Learning do básico, então desde as redes neurais, como que treina e tudo mais, passando por NLP, né, que é processamento de linguagem natural, e agora a gente está em LLMs e agentes. Eu explico literalmente tudo que você precisa de saber desses modelos, como que funciona, como que implementa, como que treina, como que usa no dia a dia. Se você escolhe treinar seu próprio modelo, usar uma API paga, como que você faz a avaliação desse modelo, como que você separa os dados, eu falo de literalmente tudo. Cada aula eu tento falar literalmente tudo que eu sei do assunto e passar para as pessoas. Então eu vou deixar o cupom aqui na descrição, o cupom BLACK50, vai valer por todo mês de novembro e aí são 2 meses, os 2 primeiros meses, com desconto de 50%. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que tenha sido útil e desculpa por ter gasto tanto tempo para gravar esse episódio, né? Eu já poderia ter gravado antes, porque é algo que muita gente me pergunta, mas antes tarde do que nunca, né? Não esqueça de seguir o podcast nas redes sociais, no Instagram a gente é podcast.lifewithay, no LinkedIn vocês podem me seguir lá no LinkedIn, vou deixar também o link do grupo do WhatsApp do podcast, que é bem legal, e também o link do curso, se vocês tiverem interesse de se inscrever e aproveitar o desconto. Então é isso, galera. Um abraço, até a próxima e tchau!